Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro presencial de temas transversais. O nosso tema deste encontro é relacionado com uma campanha da ONU que vem sendo colocada nas mídias, nas redes sociais, mas apenas um concurso para estudantes de ensino fundamental e médio. Então nós fizemos uma adaptação para conversar com vocês também sobre essas questões discriminatórias dentro das empresas, obviamente, e o nosso tema é o valente não é violento. Eu vou falar um pouquinho sobre as regras também do encontro, né? Não será um concurso, mas vocês terão que fazer um vídeo de 1 minuto e vocês postarão posteriormente no YouTube. Nós temos alguns passos que vocês precisam seguir. Tem um tema do concurso, obviamente, e tem alguns itens regulatórios. Esse tutor presencial colocará para vocês nesse encontro. Vocês terão que criar um vídeo de 1 minuto e nesse vídeo vocês podem utilizar a ideia de um mini documentário, uma ficção, uma animação, uma sequência de fotos, textos ou desenhos. Isso fica a critério de vocês. Os grupos precisam ser divididos em no máximo 5 pessoas e essa postagem precisa ser realizada ainda no encontro presencial, ok? Bom, o tema relacionado à violência contra a mulher, contra a discriminação, ela vem a partir de 1979, de uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres das Nações Unidas. Então esse é um tema de cunho universal, não é absolutamente um tema de cunho regional, muito menos nacional. Então isso é o que a ONU designa para todos os continentes, né, da Terra. Então essa iniciativa ela tem como objetivo estimular mudanças de atitudes e comportamentos dos homens, obviamente, e também das mulheres, né, a partir de uma relação social e de criação, né, que nós temos dos modos e dos fazeres e deveres masculinos e femininos. Então essa ideia é justamente eliminar esses estereótipos e enfatizar a responsabilidade também social das empresas com a eliminação da violência contra mulheres e contra as meninas. Eu espero que vocês tenham um excelente encontro. Posteriormente vocês assistirão algumas entrevistas, alguns textos de tutores presenciais de serviço social. Nós temos uma convidada, uma pedagoga, vocês já a visualizarão. E, por último, nós teremos o professor Rogério Bandeira, que é o nosso coordenador geral de pós-graduação, que também colocará e apontará algumas diretrizes para essa tentativa de eliminação de discriminações de gênero dentro das empresas. Então eu deixo uma questão aqui para vocês, para que vocês possam iniciar, né, toda essa temática e essa discussão. É possível eliminar a violência contra as mulheres e meninas? E aí eu vou cortar um pouco as meninas, porque isso é para o concurso da ONU, e eu deixo a seguinte questão. É possível eliminar a violência contra as mulheres nas empresas? Tenham todos um excelente encontro e nos vemos na próxima. É com muito prazer que eu estou aqui hoje para falar para os alunos e alunas da Rede Laureate, uma instituição de ensino respeitada no país e que tanto se preocupa com seu alunado e sua comunidade universitária. Bom, falar do tema a que eu fui convidada para estar aqui com vocês, dialogando e conversando sobre isso, é muito importante hoje. É falar sobre a mulher, é falar sobre o homem, é falar sobre a sociedade que aí está. Discutindo assim o porquê, quais os motivos que levam a tanta violência e tanta discrepância entre o homem e a mulher na nossa sociedade. Se pararmos para analisar, essa questão da sociedade patriarcal traz essa característica, onde o homem acumula responsabilidades e um certo poder sobre a vida dessa mulher. Mas, como tudo é evolução, como tudo é mudança, precisamos entender que não está mais no tempo do homem mandar na vida da mulher, do homem querer que aquela mulher seja submissa, do homem querer ditar as regras. O corpo é nosso, o não é não, e o respeito tem que haver nas relações entre o homem e uma mulher, sendo na questão da relação afetiva ou social. A principal violência não é só a violência física, é a violência
psicológica a que nós mulheres somos submetidas, como você não vai conseguir, como você não tem direito a crescer, como você está feia, você não presta, você não se evolui, você depende de mim. Essa relação de poder e de castigo emocional que nós passamos é uma violência cruel que leva marcas para o resto da vida. Uma mulher que sofre violência psicológica precisa de tratamentos evidentemente frequente, diário e durante toda a sua vida, porque são marcas que não são tiradas facilmente. Precisamos entender e dizer a esse homem que é violento, que agride, que humilha, que o homem valente não é aquele que bate, não é aquele que humilha, não é aquele que ofende. O homem valente é aquele que dialoga, aquele que respeita, aquele que quer a sua parceira como companheira de evolução, evolução social, evolução econômica, parceiros de vida. É isso que nós mulheres hoje queremos. Queremos a equidade de direitos. Queremos dizer que temos direito a uma sociedade justa e sem violência ao nosso corpo. Os dados importantes que nós também temos que levar em conta é os dados de estupros que acontecem na sociedade, principalmente no mundo acadêmico. Existem nos campos, vários campos espalhados pela cidade, pelo país, onde as mulheres estão sendo estupradas nos campos universitários. E os acadêmicos, as pessoas que têm o poder de investigar, simplesmente se calam. Então nós precisamos pensar nisso. Nós que estamos aqui tendo o direito ao conhecimento. Precisamos discutir isso dentro das nossas salas de aula, dentro das nossas casas, dentro da nossa comunidade. Enfim, a gente precisa entender que a violência contra a mulher não é só uma violência física, como eu falei anteriormente. É aquela violência que não temos direito ao mercado de trabalho, que não temos direito a estar onde queremos e escolhemos estar. Precisamos entender isso. E isso perpassa pelas nossas mãos. A nossa liberdade não está na mão do outro, está nas nossas mãos. Entender também e saber que essa violência tem cor. E a cor é das mulheres negras. São onde nós sofremos mais, é na nossa pele. Porque a mulher negra realmente passa por violências, além de todas essas, o racismo que aí está imperando. Então, precisamos dialogar. Não jogue esse problema para debaixo do tapete. Coloque ele na sua sala de aula, discuta com seu professor, discuta com seu alunado, discuta com seus coordenadores. Essa violência, não pense que atinge alguém que está distante de nós. Está muito próximo a nós. Muitas vezes nós sofremos essa violência. Então eu deixo esse recado. Valente não é o que bate. Valente é o que dialoga e o que respeita. Ser homem é ser ético, é ter respeito. O mesmo respeito que essa mulher que está convivendo com esse homem tem que ter. Porque assim encontraremos uma sociedade justa, de respeito aos direitos da mulher, de respeito aos direitos dos homens, de respeito na construção de uma sociedade com equidade, respeito e ética. Aproveitem todo esse material, pesquisem, busquem informações e realmente construam tudo isso que vocês precisam para a mudança dessa sociedade. Eu, Judete Santos, vamos levantar algumas questões e ajudar vocês a pensar um mundo sem imposições, sobre o que é esperado dos homens e das mulheres. Pensar um mundo sem imposições do masculino sobre o feminino é algo complicado, mas nada que não seja possível de se fazer. Vivemos uma sociedade onde, desde os primórdios, o masculino exerceu uma superioridade e dominação sobre o sexo dito frágil, o sexo feminino, criando a sua sociedade de face patriarcal e machista, onde as mulheres elas sempre foram moldadas a assumir papéis fundamentais, de mães, de reprodutoras, de zelosas do lar, de subordinada à ideologia formuladas por eles, pelos homens. Verdade. É preciso, se pensar uma igualdade, essa questão da desigualdade de gênero, ela é cultural, essencialmente cultural. Ela coexiste em maior ou em menor grau e está intimamente relacionada ao processo histórico que a sociedade foi submetida. Precisamos pensar maneiras de mudar e buscar equidade social. Exatamente. Superar o patriarcado, Verdade. esse machismo, chegar a uma igualdade de gênero.
E essa igualdade de gênero é sinônimo de mudança, não somente no conceito sociocultural, mas de novos paradigmas, de criação de novos paradigmas. Essencialmente, nós vemos meninas, desde o ventre materno, se fala e se pensa a menina de forma diferente do menino. A menina já estabelecido que ela vai ser frágil, né? Essa questão que você vem do ventre, já vem estabelecido que ela vai ser frágil, que a menina, tudo da menina tem que ser rosa. Por que isso? Né? Precisa começar, a gente precisa pensar essa questão, por que mudar esse pensamento, como você falou, Judete, romper esses paradigmas. O que vai ser preciso para romper? Então, a gente precisa ouvir muito que a questão, né, a mulher tem uma dupla jornada, até às vezes muito mais, porque e ser mulher na sociedade não é fácil. Que ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, tem mulher que ainda trabalha fora, tem mulher que ainda estuda. Como é que ela vai conseguir dar conta disso? A menina, a filha, tem sempre aquela obrigação doméstica. Ela tem que cuidar da casa junto com a mãe, ela tem que arrumar sua casa, sua cama, seu quarto, ela tem que ajudar na cozinha. Enquanto o menino, se ele for fizer isso, ele vai ser repreendido. Ele vai ser visto como o frágil. E não é isso, tem que pensar igualmente. Se todos usam, todos têm que ajudar ao bem uso, ao cotidiano da casa. E isso perpassa a educação doméstica. Ela começa também e é fundamentada e é muito fortalecida nas escolas também. Quando a menina desconta um tapa que levou do menino, aí ela vai para a secretaria e logo que dizem, uma mocinha agindo dessa forma, né? Ela deve estar sempre subalterna e abaixo dos meninos ou dos homens. É uma criação, e as escolas que deveriam ser esses espaços de desconstrução, ela acaba aqui fomentando essa cultura, né, do machismo sobre, né, a mulher. O modelo nuclear tradicional de família é uma estrutura que aprisiona até hoje homens e mulheres nessa questão da desigualdade de gênero. Do homem que é provedor, que faz a ligação da família com o espaço público, e a mulher que é a rainha do lar. E ainda assim, com o grande ganho que nós tivemos com as mulheres no mercado de trabalho, a violência física é outra interface dessa dominação do macho sobre a fêmea, dessa política, né, dessa herança patriarcal que nós vivemos, né, nessa sociedade cultural patriarcalista. Então, a violência física contra a mulher, que tem um número muito grandioso no nosso país, nos nossos estados, principalmente nas nossas comunidades, inclusive, como é sabido por todos, nos centros acadêmicos também, nas grandes universidades. Existe uma grande um grande número de violência contra a mulher. E essa violência é exatamente fruto, dos reflexos desse patriarcado que nós vivemos até os dias atuais. A violência física contra a mulher, por exemplo, né, a violência física mesmo, a violência contra a mulher, ela é brutal por si só e é contrária a toda a preservação de vida social. Porque a violência física não agride somente a mulher, ela agride a sociedade inteira, agride a família, né? A gente tem que pensar, quando a gente pensa em violência, a gente leva logo só a violência física, mas também existe a violência psicológica, que leva até, às vezes, a mulher já vem sofrendo a violência psicológica há muito mais tempo, até quando chegar a física. E deixa sequelas também, tanto quanto a física. Então, como é que vamos educar a sociedade? Porque isso é uma questão de educação, de mudar o pensamento, de mudar as atitudes. O que a gente faz para poder mudar essa questão de o homem tem que ser forte e a mulher tem que aceitar e ser frágil? Não podemos. Temos que buscar essa equidade social. Trabalhar com a criança vai reproduzir aquilo que ela é ensinada, que ela vivencia. Como é que vamos pensar maneiras de mudar isso?
Estamos dentro da academia, então tem que mudar este pensamento. Não temos que aceitar essa violência em nenhum tipo. Vamos mudar. Ai, não entendi. São construções sociais, né? E como tal, ela pode e deve ser mudada. E deve ser mudada, inclusive, por nossos pensamentos. Esse momento que nós estamos tendo e propondo para os alunos é exatamente de parar e pensar. Não que a mudança vá acontecer agora no estalar do dedos, não. Mas que a gente comece a pensar, a se questionar. Quando a gente começa a questionar, a se perguntar sobre o nosso comportamento, esse comportamento, essa cultura, ela vai atingir a todos nós. Nós mesmos muitas vezes nos pegamos, sim, em atitudes bastante machistas, né? De olhar e ver a outra que faz uma ação que é dita dentro dessa cultura, Do universo masculino. desse universo masculino, desse universo que está permeado, que está ditado, que devemos agir de tal forma, ainda nos vemos e nos pegamos em atitudes, sim, machistas, né? Tipo, aquela moça ali, ela tem um jeito de macho, né? Quantas vezes a gente se pega e fala, comentando, né? Essa menina faz isso e se surpreende com as ações. E aí a gente está vivendo um contexto histórico, um contexto político, e acabamos de ter agora a Olimpíada, que a gente viu as mulheres brigarem no esporte, né? Principalmente no futebol, dando show, e exatamente, ainda assim, são elas que têm os menores recursos para estarem exercendo essa função, são delas os menores salários, ainda que elas estejam na mesma função, né, fazendo as mesmas coisas, saindo dos seus estados, dos seus municípios e até mesmo do país para exercer essa função e representar o país, ela ainda assim é colocada inferior ao masculino. Então, são essas questões, esses conceitos que precisam ser quebrados. Realmente, é uma questão de desconstruir o que está aí. Como você falou, Gildete, não vai ser do dia para a noite. Mas já está na hora de continuar com esse discurso, com essa questão. Precisamos nos educar para mudar a sociedade, para ver que não é uma questão de igualdade ou desigualdade, é uma questão de buscar a equidade, direitos iguais. Espero, né, que com esse diálogo que tivemos com vocês sobre esses temas atuais, que é tudo ligado à questão de gênero, da questão da violência, que possamos pensar estratégias não só para o futuro, mas já que traçamos metas pessoais na maneira de lidar com o outro, na maneira de visualizar o outro, para que possamos viver em uma sociedade melhor. Esperamos que com esse vídeo, com esse bate-papo entre eu e Tatiane aqui, que vocês possam, né? Que possamos ter, pelo menos, colocado essa interrogação na cabecinha de vocês, colocar exatamente, será que o que eu estou agindo bem para com meu filho, para com meu irmão, com minha irmã, com o meu professor? Será que eu estou cobrando essa questão do machismo? Será que minhas ações, minhas relações são machistas? Será que isso é bom para a gente? Que a gente possa construir exatamente isso, que a gente possa viver, começar a construir esse mundo onde a imposição do masculino sobre o feminino ele possa não existir, que a gente não cobre do outro questões de gênero, né? Que possamos ser simplesmente seres humanos. Que possamos, né, viver numa sociedade melhor, mais justa, porque se a gente respeitar o espaço do outro, respeitar o outro, também teremos nosso espaço respeitado. Vamos ficar por aqui, né? Obrigada e até a próxima. Tchau. Olá, pessoal. Eu sou o professor Rogério Bandeira. Estou como coordenador geral da pós-graduação EAD Laureate. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da igualdade de gênero nas empresas. É um tema que todos acompanham, que é um debate, né, que todos acompanham nas mídias, nas redes sociais, nos meios jornalísticos. E vale a pena a gente parar um pouco e pensar sobre o tema e sobre o que a gente
está enfrentando no dia a dia, o que as empresas estão pensando, o que as empresas estão adotando como prática, etc. Né? Primeiro ponto que a gente precisa pensar, quais são as vantagens de uma empresa e da igualdade de gênero nas empresas? Quando a gente começa a pensar um pouco mais sobre isso, a gente percebe que a igualdade de gênero ela é um requisito de uma sociedade democrática e é respeitadora dos direitos humanos. Ou seja, quando as empresas elas começam a trazer a igualdade de gênero nas suas decisões, nas suas contratações, ela também está exercendo aí uma questão democrática. O empenho das empresas na construção de uma organização mais igualitária é também, em primeiro lugar, uma questão de ética e de responsabilidade social. Então vamos pensar um pouquinho nessa trilha aqui, nessa trilha de aprendizagem. Um dos temas que a gente percebe de bastante debate é a questão da economia verde, né? A questão da sustentabilidade, a questão da natureza. Muitas empresas, a partir do século XX principalmente, começaram a trabalhar mais esse tema, até pelos resultados que a gente tem percebido aí, né, na nossa natureza. Porém, a gente considera também que é tempo de pensar sobre igualdade de gênero nas empresas. Não apenas pensar em um aspecto e não pensar também nas transformações sociais que a gente está passando, né? Então, quando a gente pensa e quando a gente percebe que as empresas apostam na igualdade de gênero, o que vale a pena a gente ressaltar? Primeiro, captação de talentos. Tornar a empresa atrativa para talentos tem se tornado um tema bastante recorrente nos recursos humanos das empresas. Vários headhunters vão atrás de talentos e é uma opinião unânime, né? Quando a empresa ela é mais democrática, quando a empresa ela tem esse perfil, né? Essa personalidade mais respeitadora dos direitos humanos, ela se torna mais atrativa para a captação de talentos. Não apenas captar talentos se torna um desafio, mas manter os talentos, né? A gente percebe, principalmente aí na geração Y, que muitos profissionais acabam trocando as empresas com muito mais facilidade, né? E quando a sua empresa ela tem um perfil mais de respeitadora, de promover as pessoas, independente do seu gênero, ela acaba mantendo e também captando talentos. Uma outra questão também importante é oportunidade do desenvolvimento profissional. Quando a empresa ela traz isso no seu DNA e não faz uma separação, a segmentação da sua força de trabalho, das suas pessoas, ela também dá mais oportunidade para todos. Todos crescendo juntos, todos se desenvolvendo juntos, a empresa se torna mais forte. Quando a gente pensa também em criatividade e inovação, que é um alicerce fundamental aí da competitividade, né? Quando a empresa promove igualdade de gênero, ela também torna um clima empresarial, uma cultura empresarial em que favorece a criatividade e inovação, né? É força motriz de crescimento das empresas quando ela deixa as pessoas mais livres, mais leves, para serem mais criativas, para serem mais inovadoras. E a igualdade de gênero ela é uma força motriz para trazer esse clima, essa cultura organizacional para a criação de novos produtos e novos serviços. Okay? A gente também percebe que existe uma correlação positiva entre a presença de mulheres nos órgãos de gestão, né, e rentabilidade da empresa, ou seja, quando todo mundo percebe que no alto corpo diretivo existem uma diversidade, a diversidade existe ali, a gente percebe também uma correlação positiva, né? As pessoas ficam mais motivadas ao crescimento. Também verifica-se um aumento da competitividade da empresa decorrente de eliminação de obstáculos
Ou seja, quando a empresa ela não cria obstáculos, quando ela deixa o caminho mais livre para o desenvolvimento, para a promoção, a gente também percebe um aumento de competitividade das empresas. Tá? E aí a gente chega também a uma outra pergunta também importante. Como promover a igualdade de gênero nas empresas? Quais formas a gente pode encontrar para promover isso? É óbvio que não existe uma regra, não existem pontos específicos para isso. Cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem a sua forma de lidar, cada empresa tem uma história muito particular. Mas é importante trazer esse tema ao debate aqui, né? O que a gente percebe é que empresas que se tornam âncoras dessa promoção de igualdade de gênero, ela influencia outras próximas, né? Então, quando uma empresa ela é protagonista dessa igualdade de gênero, da promoção da igualdade de gênero, ela influencia as outras mais perto, né? E vale ressaltar também que a otimização dos seus sistemas de gestão, dos modelos de organização do trabalho, ela influencia diretamente também nessa igualdade de gênero, né? Quando ela cria a cultura, ela pode ser influenciada através disso, né? Quando existe a alta direção promovendo essa igualdade de gênero, a gente tem uma otimização do seu sistema de gestão. A otimização dos processos de tomada de decisão também é uma vantagem quando a gente promove a igualdade de gênero. Como eu disse agora há pouco, a melhora do clima organizacional, ela influencia diretamente nos produtos e serviços que a empresa coloca no mercado, né? Todas as empresas possuem produtos e serviços, todas, isso é uma premissa básica. E quando você tem um clima organizacional, uma cultura organizacional em que favorece ao debate, favorece mentes abertas, ela cria melhores produtos, ela cria melhores serviços e ela promove também, né, a deixar a criatividade e o surgimento de novas ideias, né? Como conclusão, né, como pensamento final, a gente percebe que isso influencia internamente e externamente, né? A empresa ela tem dois públicos, o público interno e o público externo. Como público interno, ela promove, ela capta talentos, como todos esses pontos que eu acabei de falar. Mas ela também, para o seu público externo, que são seus clientes, consumidores, ela também contagia, ela também promove, né? E são pontos aí que a gente precisa pensar, que a gente precisa debater nas empresas, e que a gente percebe que no século XXI isso tem sido muito intenso. Legal? Então vamos pensar um pouco sobre isso?